No ano da fidelidade, fomos todos provados debaixo de um decreto profético. Queremos encerrá-lo fazendo alguns apontamentos, avaliações e ajustes enquanto igreja local, a fim de consolidar esse tema em nossos corações. Precisamos criar uma cultura de fidelidade. Esta é a cultura do reino. O caráter fiel de Deus é o caráter de seus filhos. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Efésios 5:1. Escolhi o caminho da fidelidade. Decidi Olá, queridos, Deus abençoe a sua vida de maneira abundante, extraordinária, que a graça dele possa inundar a tua vida e em toda a tua casa. Que bom que a gente pode ter esse tempo tão precioso de cultuar a Deus em unidade. Você que nos vê e ouve, que é de outro lugar, também é muito bem-vindo, que seja um tempo muito rico na sua vida. Muito bem, irmãos, hoje nós não podemos nos reunir no nosso espaço. O nosso prédio é zona eleitoral, então nós estamos aqui, restritos a esse ambiente. Nem por isso não vai ser um tempo de edificação. Tenho certeza que cada um, linkado com o coração na pessoa de Jesus e na unidade do Espírito, um com o outro, vamos cultuar o nosso Deus, o Senhor Jesus de Nazaré, o nosso amado, amado do nosso coração. Muito bem, querido, eu quero te convidar para um momento de oração, por dois objetivos principais. Primeiro, vamos levantar um clamor em unidade, vamos orar para que todos aqueles que estão acometidos de algum nível de enfermidade, seja ela qual for, sobretudo nesse tempo, orando também pela questão do Covid-19, essa pandemia que acometeu não só o nosso país, mas todos os países quase da Terra. E depois vamos também levantar um clamor por esse momento de eleição. Esse é um momento específico que a gente pode fazer isso junto. Um momento que a gente ora, levanta um clamor a Deus, não só hoje, porque isso é uma prática da nossa família espiritual e você já sabe disso. Oremos. Pai querido, na autoridade do teu nome, clamamos junto agora nesse tempo, que o Senhor se compadeça das nações, perdoe-nos os nossos pecados e sare a nossa terra, como diz em 2 Crônicas 7,14. Pai, nós, o povo que se chama pelo teu nome, a Igreja de Cristo no Brasil, Deus, ora pedindo perdão pelos seus pecados, que o Senhor remova essa pandemia de sobre a nação, Deus, de sobre as famílias, perdoa-nos o pecado e sara a nossa enfermidade. Senhor, seja ela espiritual, seja ela física ou emocional. Sobretudo, oramos pela pandemia, como eu mencionei. Pai, que esse coronavírus possa ser destruído, anulado, em nome de Jesus. Sara aqueles que estão já enfermos em recuperação. Oramos também pedindo que o Senhor console aqueles que estão passando por esse momento ou que já enlutados estão. Tem misericórdia do Brasil. Pai, também oramos nesse tempo especificamente pela nação brasileira com relação a esse pleito. Pai, hoje em especial, o Brasil tem a responsabilidade e o direito de ir às urnas, que haja sabedoria e discernimento. Pai, que o livre-arbítrio que o Senhor nos concedeu não anule a influência do teu Espírito em nós, para que nós possamos fazer a escolha correta e coerente. Assim nós oramos, cumprindo a tua vontade, por todas as autoridades, em nome de Jesus. Querido, que você seja muito edificado com essa palavra, a importância da fidelidade. E fidelidade, para fechar minha fala, é um traço do caráter de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Paulo vai dizer: Deus é fiel, que nos uniu em Cristo Jesus. Deus abençoe, que seja um tempo muito edificante na tua vida, assim como eu creio,
também será na minha. Nessa paz, igreja, uma alegria, uma honra estar aqui com vocês também para trazer esse tempo de louvor. Eu queria saudar vocês aqui com um versículo que se encontra em Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Esse tempo de pandemia, onde muita gente está passando por essa recuperação, está em quarentena, né? Muita gente preocupada, né, com a economia do país. Esse tempo agora de eleições, né? É um tempo de muita responsabilidade, né? A gente eleger os nossos governantes, as pessoas que nós acreditamos que vão fazer o melhor pela nossa cidade, né? E esse versículo, né, diz: não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Então, é um tempo da gente crer de que Deus é soberano sobre todas as coisas, que Ele está no controle de todas as coisas, não só agora, nesse tempo, né? Mas é a base da nossa fé, né? Crer que Deus é soberano sobre tudo. Então, esse louvor vai falar sobre isso. E o segundo louvor fala sobre a gratidão, né? Sobre que a gente não tem palavras para agradecer e para expressar, né, a nossa gratidão por tudo que Deus tem feito em nossas vidas, né? Graças a Deus aqui a nossa casa está tudo bem, nossa família está bem, estamos com saúde, Deus tem suprido todas as coisas na nossa vida aqui, e nós somos gratos por isso. E é um tempo da gente estar orando, né, por essas pessoas que estão nesse tempo de recuperação, pessoas que acabaram se contaminando, né, com o Covid, e pedir para que Deus, né, esteja protegendo, esteja curando, né, trazendo a cura sobre essas pessoas, esteja trazendo essa paz que fala na segunda parte do versículo, no versículo 7, né, a paz que ninguém consegue entender, que Deus esteja trazendo sobre a tua vida, sobre a vida de cada um, essa paz que excede todo entendimento, né, que o mundo não consegue entender, né, porque mesmo na tribulação a pessoa está em paz. Essa é a paz que vem de Deus, né? Então vamos adorar o Senhor com essas duas músicas, com esses dois louvores. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar glória que tens,
minhas mãos é tão pouco. Eu te amo muito mais que eu posso expressar. Uma canção é tão pouco. Perder minhas mãos é tão pouco. Eu te amo muito mais que eu posso expressar. Quero ser santo, Jesus, como tu és santo, Jesus, quero ser santo. Olá, queridos. Bom dia. Graça e a paz. Eu quero saudar cada um de vocês com essa paz que excede todo entendimento. Infelizmente, hoje nós não podemos estar juntos presencialmente, mas a gente vai cultuar a Deus da nossa casa, vamos cultuar junto com a nossa família, não é? Eu espero que você esteja fazendo isso hoje, não é? Você não está assistindo uma live, mas você está cultuando a Deus com a sua família, da sua casa. Esse dia que é um dia tão importante, um dia que a gente vai tomar decisões tão importantes na nossa vida. Mas eu gostaria de, antes de mais nada, fazer uma oração para entregar esse tempo nas mãos de Deus, como a gente tem feito sempre, né? Pedindo que Deus nos dê entendimento, nos dê revelação da sua palavra. Estamos falando sobre fidelidade, essa é a terceira ministração, terceira mensagem acerca desse assunto, não é? E hoje nós vamos falar sobre por que a fidelidade é importante. Domingo passado nós falamos sobre uma cultura de fidelidade, a importância de nós desenvolvermos, cultivarmos uma cultura de fidelidade no nosso meio, no meio da igreja, família de Deus. E hoje quero falar então por que é importante a gente cultivar essa cultura de fidelidade. Mas vamos, antes de mais nada, vamos orar e vamos pedir a Deus então a sua bênção e que o Espírito de Deus nos dê essa graça agora em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer por cada pessoa que está agora ouvindo essa palavra, por cada um que está acompanhando por meio dessa live. Eu quero te agradecer por esse dia também tão importante que o Senhor nos proporciona, um dia de tomada de decisões na nossa nação, na nossa cidade, que o Senhor dê a cada um dos teus filhos a graça para fazer a escolha certa, para fazer aquilo que agrada o teu coração. Nós estamos aqui, ó Deus, acima de tudo, nesse momento, dispostos a ouvir a tua voz. Nós queremos ouvir a tua palavra, queremos abrir o nosso coração para aquilo que o Senhor tem a falar conosco. Nós não queremos aqui ter qualquer argumento no nosso coração. Eu quero pedir, Pai, que caiam por terra agora todos os argumentos, toda a soberba que possa se levantar contra o conhecimento de Deus, para que a palavra do Senhor venha de uma forma muito contundente no nosso coração, para
transformar a nossa vida mesmo e proporcionar mudanças mesmo de caráter em nós. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, eu quero falar sobre por que a fidelidade é importante. Quero mencionar alguns pontos, quero pontuar algumas razões aqui com vocês. Então, recapitulando, domingo passado falamos sobre essa cultura, né? Como é importante nós cultivarmos isso, né? Em qualquer lugar que você vai, você sabe, né? A cultura é como se faz as coisas, como se pensa e como se faz as coisas num determinado lugar, não é? Num país, numa nação, numa cidade e também numa instituição, numa organização. E, claro, aplica-se também, portanto, à igreja, à local, a uma família, não é? Onde Deus nos estabeleceu como igreja, porque nós somos uma família no meio dessa grande família, né, que é a igreja de Jesus que está em todos os lugares. Então, a primeira razão pela qual nós devemos cultivar essa cultura de fidelidade, né, porque nós devemos entender que a fidelidade é importante. Primeira é porque a fidelidade é a principal qualificação de todo servo. É a principal qualificação de todo servo. Escute bem, todo filho de Deus é um servo dele. Nós somos filhos e porque somos filhos, nos comportamos como servos. Ou seja, o que o nosso pai fala é uma ordem. E fazemos isso voluntariamente, na consciência de que agora a graça nos fez filhos. E por causa disso, somos tão constrangidos, a graça é tão transformadora em nós, que nós nos alegramos demais em nos comportarmos como servos. Nós servimos ao Senhor. Então, veja, o que nos qualifica como servos? Não é a quantidade de dons que nós temos, não é a qualidade, é a quantidade, a capacidade, né? Aquilo que os dons, as qualificações que nós adquirimos ao longo da nossa vida, não são os nossos talentos que nos qualificam, mas é a nossa fidelidade. Então, o que conta não é se uma pessoa tem muitos dons, mas se ela é fiel, se ela é leal. As pessoas fiéis, as pessoas leais, são as mais bem qualificadas para servirem. Escute bem, isso é muito importante a gente entender, porque nós vivemos num tempo, parece, né, a impressão que dá é que para que as pessoas sejam bem-sucedidas no que elas fazem, né, elas precisam, muitas pessoas pensam assim, para que uma pessoa amável, né, ou uma pessoa que tem uma boa oratória, é aquela que pode ser melhor qualificada para exercer uma função, para ministrar, para pregar, mas a Bíblia nos ensina que o requisito principal para servir é a fidelidade. Olha o que diz em 1 Coríntios 4, 2. O apóstolo Paulo estava se apresentando à igreja de Corinto, se colocando como servo, como um despenseiro. Ele disse, nós somos despenseiros de Deus. Despenseiro é aquele que cuida da despensa, né? Deus tem uma despensa, Deus tem suprimento nessa despensa e nós somos despenseiros. Nós vamos na despensa de Deus, tomar o que tem lá na despensa e distribuir para os que são da casa. Então, Paulo diz assim, olha, o que se requer desses encarregados, né? A tradução aqui é encarregados, mas também pode ser despenseiro. É que sejam fiéis. O que se requer deles é que sejam fiéis. Então, a principal qualificação de uma pessoa é a fidelidade. Não são os muitos dons e talentos que essa pessoa tem. Você ouviu isso? Não é a retórica dela, não porque ela fala bonito, porque ela é uma pessoa desenvolta, porque é uma pessoa descontraída, nada disso. O que importa para Deus é a fidelidade. O Ben-Ong, que a gente menciona de vez em quando, né? Esse pastor lá da China, tem uma frase que me impressiona bastante, eu gosto muito. Ele diz assim, o pastor não precisa pregar bem, ele tem que obedecer bem. O pastor não precisa pregar bem. Não é que ele não precisa, ele até deve se esforçar para isso, mas o mais importante não é que um pastor pregue bem, mas que ele obedeça bem. O mais importante é obedecer. Então veja, é a fidelidade, a principal
característica de um servo é a sua fidelidade. Então, essa é a primeira razão porque a fidelidade é importante. Agora, a segunda razão pela qual a fidelidade é importante é porque ela é importante para nós podermos lutar contra as forças internas. Veja bem, o diabo é um especialista em destruir a igreja, trabalhando do lado de dentro dela. Veja, os nossos maiores ataques, nossos maiores problemas não vêm de fora, eles vêm de dentro mesmo. Nós como igreja, já nos posicionamos em obediência a Deus e, portanto, as forças externas não podem lutar contra nós do lado de fora, não é? Jesus disse, olha o que Jesus falou em João 14:30. Ele falou assim, já não lhes falarei muito, pois o príncipe desse mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. O que Jesus estava dizendo? Satanás não tinha nenhum direito, não tinha nenhuma legalidade sobre ele. Assim também Satanás não tem legalidade sobre a igreja. Ou seja, as forças externas não podem frear a igreja. Vocês sabem disso. Então, o que acontece muitas vezes? Satanás tenta minar do lado de dentro. Jesus falou que os nossos maiores perseguidores seriam os nossos próprios irmãos. Então, olha como nós temos que prestar atenção nisso, como o nosso foco deve ser grande nessa possibilidade, porque é do lado de dentro que vem os problemas. Veja bem, quando Satanás não tem base para nos vencer, tem que usar alguém do lado de dentro, por isso que ele coloca do lado de dentro os seus agentes e os seus colaboradores. Quem são? São as pessoas desleais, são as pessoas hipócritas. O que é hipócrita? Hipócrita é uma pessoa de duas caras, pessoa que usa uma máscara. Ela diz que é, mas ela não é. Paulo se refere a essas pessoas em 1 Coríntios capítulo 5. Ele diz que essas pessoas dizem que são irmãos, mas não são. Então, o apóstolo Paulo diz que nós devemos ser muito firmes em relação a essas pessoas. Ele disse que vocês não podem permitir que elas permaneçam no meio de vocês. Então, quem são essas pessoas que Satanás usa? São os desleais, os incoerentes, os descontentes. Eles estão dentro dos ministérios. Você sabia que sempre começa com algum tipo de descontentamento? Quando uma pessoa começa a ficar descontente, a partir do seu descontentamento é que vem os demais problemas de relacionamento, é que vem as oposições, é que vem as resistências, é a partir do descontentamento. Então, o nosso inimigo coloca pessoas no nosso meio com essas posturas. Veja, se essas pessoas elas tiverem liberdade para avançar no nosso meio com seu intento maligno, elas podem arruinar toda a igreja. Então, olha como é importante nós cultivarmos essa cultura de fidelidade. Porque para que as forças internas não tenham poder para nos destruir. Nós precisamos sanear o nosso ambiente interno. Então, veja, a pessoa desleal é aquela que está do lado dos líderes, mas não confia neles. Ela está lá, mas ela não está. Essa pessoa vive normalmente murmurando. A sua casa, escute, é o local de encontro dos descontentes, que se reúnem para criticar e falar mal da igreja, dos irmãos e dos líderes. Você já viu pessoas assim? É impressionante como elas têm o poder de atrair outras pessoas com o mesmo coração. Você sabia, né? Que os iguais se preferem. Os iguais se preferem. Então, uma pessoa com esse coração, com o coração descontente, atrai pessoas com o mesmo coração, pessoas com a mesma inclinação, descontentes, que murmuram, que se queixam o tempo todo. Então, a casa dela muitas vezes se torna um ambiente assim, onde as pessoas se encontram para exatamente fazer isso, falar mal dos outros, falar mal da sua família, falar mal dos seus irmãos, falar mal dos líderes, dos pastores. Isso é uma coisa muito séria. Veja, a Bíblia diz que pessoas assim não podem ficar no nosso meio. Nós não podemos tolerar esse tipo de comportamento. Por isso que lembra, domingo passado eu falei sobre isso, né? Demos uma pincelada sobre isso. Quando alguém vem com esse tipo de comportamento, o nosso rosto já deve demonstrar assim, ó,
Não estou interessado nisso. Nós não podemos deixar se criar isso no nosso meio, esse tipo de comportamento, essa postura. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 22:10. Quando se manda embora o zombador, a briga acaba. Cessam as contendas e os insultos. Quando se manda embora. Como é que a gente manda embora? Com a expressão facial, lembra que falamos sobre isso? Com a nossa postura de não, você não é bem-vindo aqui. Esse tipo de postura no nosso meio não é bem-vinda. Nós temos que deixar claro isso. Então, jamais, podemos permitir, tolerar, porque nós temos o que nós toleramos. E como família de Deus, nós não podemos tolerar esse tipo de comportamento, porque nada tem a ver com filhos de Deus, com aqueles que servem na casa do Senhor. Então, veja, a presença de pessoas assim é destrutiva. Por quê? Porque ela semeia contendas, ódio e murmuração no meio da igreja. Olha o que diz Provérbios 6. Eu quero ler aqui, Provérbios capítulo 6, versículos 16 a 19. Diz assim, há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras. Nós estamos na 6ª, agora qual é a 7ª? E aquele que provoca discórdia entre irmãos. O texto está dizendo assim, Deus não suporta isso. Veja, 6 coisas ele odeia, e a 7ª ele detesta. É pior do que odiar. A pessoa que provoca discórdia entre os irmãos. Se nós soubéssemos como isso é grave. É uma coisa gravíssima, é muito sério esse pecado de semear contenda, discórdia entre os irmãos, colocar um contra o outro, sabe? Isso é uma coisa terrível. Deus detesta isso. Então isso não tem nada a ver com uma cultura de fidelidade. Olha como nós temos que prestar atenção nisso. Você que está ouvindo essa palavra precisa entender sobre a seriedade disso. Jesus falou em Mateus 12:30, aquele que não está comigo está contra mim. O que ele estava falando? É assim que funciona. Ou você está com uma pessoa, ou você está contra ela. Na verdade, no reino de Deus as coisas funcionam assim. Ou eu estou 100% com o Senhor, ou eu não estou com Ele. Assim funcionam as coisas no reino de Deus, as coisas na igreja devem funcionar assim. Nós não podemos permitir que uma pessoa fique entre nós e se o seu coração não estiver conosco, ela precisa sair, precisa mesmo, para que nós, os que amamos e confiamos uns nos outros, possamos permanecer juntos e prosseguir trabalhando. Então essas pessoas travam o processo. Elas não podem. Então, como que nós vamos fazer? Ou essas pessoas mudam o comportamento delas, ou nós não podemos tolerar que elas permaneçam no nosso meio. Então, a palavra de Deus é muito clara. Parece uma palavra dura, Mas é uma palavra muito dura. Não, Deus quer que todos venham, que todos façam parte do seu aprisco, Um pastor, eu, por exemplo, estou falando essa palavra aqui, eu não gostaria que ninguém saísse. Um pastor quer que todos venham, que todos sejam atraídos. Mas isso aqui é um princípio bíblico. Nós não podemos, pelo fato de querer arrebanhar todos, não podemos tolerar pessoas que não estejam com o coração realmente vinculado, alinhado com a família da qual ela faz parte. Então temos que ser realmente bem precisos acerca disso. A terceira razão pela qual a fidelidade é importante é para que o amor de Deus possa encher a igreja. Escute bem, alguém pode ouvir uma palavra dessa e dizer assim, mas isso não é amor. Não, isso é amor. É amor para com os que são fiéis. Muitas vezes pensamos assim, não, nós vamos então valorizar aquele que é infiel, nós vamos fazer tudo para que a gente
para que ele permaneça, e a gente vai permitindo que o infiel esteja entre os infiéis, ele acaba destruindo todo o ambiente. Não, nós temos, por amor aos fiéis, nós temos que deixar claro que esse não é um ambiente para infiéis ou desleais. Então veja, o ministério deve operar com o poder do amor, da unidade e do trabalho em equipe. É assim que deve funcionar. Olha o que Jesus diz em João 13:35. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Está vendo o que Jesus falou? Qual é o sinal? Como é que as pessoas vão saber que nós somos discípulos de Jesus? A única marca, a única maneira de saber que nós somos discípulos de Jesus está escrito aqui, ó. Se vocês se amarem uns aos outros. Num ambiente de infidelidade, não há amor. Porque quando há infidelidade, há traição, há vingança, há ódio, há amargura no coração. Mas quando isso não existe, nós podemos, de fato, abrir espaço e gerar um ambiente de amor. E esse amor é que vai atrair as pessoas. Então, veja, as pessoas são atraídas pelo amor. Quando elas veem, né, os líderes, quando vem a igreja, né, os irmãos como um todo, andando no verdadeiro amor, elas se aproximam confiantes. A Bíblia diz, né, que ovelhas só bebem, né, não está na Bíblia, mas a gente sabe que isso é verdade, né? As ovelhas só bebem em águas tranquilas. Salmo 23:2, Davi fala sobre isso, né? Ele diz no versículo 1, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Depois deitar-me fazem verdes pastos e guia-me mansamente a águas tranquilas. A ovelha precisa ser guiada a águas tranquilas. Então, se a água for agitada ou for turva, né, as ovelhas vão permanecer longe. O que isso fala? Olha só, um ambiente de paz, um ambiente de tranquilidade, só um ambiente de fidelidade pode ser assim. Um ambiente tranquilo. Esse é um ambiente que as ovelhas se aproximam. Então, toda vez que houver deslealdade, né, e desconfiança, o que vai acontecer? As pessoas, os membros da igreja como um todo, vão ficar atemorizados. E aí elas vão permanecer distantes. Nós precisamos gerar um ambiente de fidelidade. As pessoas serão atraídas da sua célula quando naquele ambiente houver fidelidade. Por quê? No ambiente de fidelidade, há verdadeiro amor. Então, como Jesus disse, assim, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Amém? Quarta razão pela qual nós devemos cultivar uma cultura de fidelidade. É para que tenhamos uma equipe de êxito. Para que sejamos um corpo, né? Como o corpo de Cristo, que tenha êxito no que faz. Porque com infidelidade não há êxito. Veja bem, um homem pode fazer pouco. Um pastor só pode estar em um lugar por vez. Então é por isso que nós precisamos aprender a trabalhar com muitas pessoas. Nós precisamos aprender a trabalhar em equipe. Por que nós nos organizamos em células? Cada célula é uma equipe. Cada célula tem o seu propósito, sua missão, que é encher a terra com a glória de Deus, é ser instrumento de Deus para atrair a glória dele. E nós vamos fazer isso como? Em equipe. A célula é um corpo. A igreja é um só corpo, não é? Não existe conquista individual. Tudo que se faz é em equipe. Então, veja bem, é melhor trabalhar sozinho do que com pessoas desleais, descontentes, desunidas e sem amor. É melhor trabalhar sozinho. Só que Deus não nos criou para trabalhar sozinhos. Deus nos criou para viver em família. E a palavra de Deus nos ensina que, como corpo, é que nós vamos conquistar territórios, que são as almas das pessoas, os corações delas. Olha o que diz 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2.
texto que todos conhecemos muito bem, né? 2 Timóteo 2:2 diz assim, ó. Paulo diz para Timóteo: e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar outros. Confia a homens o quê? Fiéis. Ou seja, Paulo estava dizendo para Timóteo, não perca o seu tempo investindo em pessoas que não são fiéis. É perda de tempo, qualquer um de nós, um pastor, um líder, um discípulo, como um todo, investir em pessoas que não dão respostas, que são infiéis. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Então, para que a gente possa, de fato, ser uma equipe de êxito, nós precisamos dessa fidelidade, é preciso cultivar a fidelidade. Então, nós vamos investir em pessoas que são fiéis. Ah, mas tem pessoas de todo tipo, tem pessoas que estão em vários níveis de maturidade espiritual, tem algumas que são mais lentas ao responder e outras mais velozes. Tudo bem, nós vamos ver essas diferenças entre as pessoas. E o que faremos com as pessoas que não respondem? Vamos amar, simplesmente amar. Agora, pessoas que resistem é diferente. Pessoas que são infiéis, pessoas que estão o tempo todo puxando para trás, essas pessoas nós precisamos tratar de uma forma diferente. Nós, na verdade, precisamos deixar claro para essas pessoas que esse não é o ambiente para elas. Quinto lugar, por que é importante, né, a fidelidade? Para que não haja divisão na igreja. 1 Coríntios 12:25, no capítulo 12 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala muito sobre o corpo de Cristo, que é a igreja, não é? E o versículo 25 diz assim: a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Estava falando aqui sobre os membros, como cada um tem uma capacitação, tem um dom específico, como membro do corpo, cada um tem uma função. Então, ele está dizendo aqui, foi exatamente por isso que Deus nos fez assim, diferentes, não é? Não é para vocês se dividirem, né? Vocês são diferentes não para se dividirem, vocês estão diferentes para se unirem, vocês precisam ter essa perspectiva. É isso que o apóstolo Paulo estava falando aqui. Então ele estava dizendo que exatamente para que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns dos outros. Então veja, a unidade só é possível por meio da fidelidade. Lembra, domingo passado eu falei que a lealdade é um aspecto da fidelidade? Só é possível andarmos em unidade por meio da fidelidade. Num ambiente sem unidade, um ambiente sem unidade é a prova de que não há fidelidade. Se não há unidade, é porque não há fidelidade. Então, sem fidelidade, toda a rede de células se desintegra. Porque cada um puxa para um lado. Cada um quer fazer a coisa do seu jeito. Muitas vezes líderes querem se autoafirmar, querem se aparecer, querem ser mais que os outros, então há uma competição entre eles. A deslealdade é o principal motivo para as inúmeras pseudo-igrejas que se formam a cada dia. A divisão no corpo de Cristo acontece por causa da infidelidade e da deslealdade. É o único motivo. Não existe outro motivo para divisão na igreja. A igreja se divide por causa desse problema chamado infidelidade, deslealdade. Sabe, essas pseudo-igrejas, na verdade, estão fundamentadas na soberba e jamais poderão prosperar. Por quê? Porque Deus resiste aos soberbos. Tiago 4:6. Ele dá graça aos humildes, mas aos soberbos
ele resiste. Então você vê hoje, por exemplo, né? O aumento das igrejas. Verdade. Igrejas estão aumentando, mas o número de cristãos está decrescendo. Mais e mais pessoas estão se tornando sem igrejas. E por que isso? Por que esse fenômeno? Porque essas igrejas que estão se formando, elas estão se dividindo, elas não estão multiplicando. Elas estão dividindo e elas estão fundamentadas na soberba, na arrogância, no orgulho. E Deus não abençoa isso. Então a infidelidade é o maior motivo da divisão no corpo de Cristo nos dias de hoje. Então essa é a razão pela qual nós devemos cultivar uma cultura de fidelidade, para que nós não sejamos vítimas, não caiamos nessa armadilha que a igreja hoje está correndo risco, né, de cair. Sexto lugar, por que a cultura da fidelidade é importante? Para que o ministério seja duradouro. Jesus ministrou apenas 3 anos e meio, mas ele estendeu o seu ministério e sua influência por meio da sua equipe, que lhe era fiel e leal. Ele ficou pouco tempo, mas a lealdade dos seus discípulos, a fidelidade deles a Jesus, é que fez com que tudo o que ele falou se perpetuasse para as gerações seguintes, até chegar aonde chegou aqui, né, na nossa vida, entre nós. Tantos anos, milhares de anos, né? 2000 anos, isso aconteceu, mas por causa da fidelidade. Então, a igreja, queridos, não pode depender de somente um líder. Não pode. Ela não pode ser construída em torno de uma pessoa. Um movimento personalista se acaba depois que o líder morre ou o abandona. Veja bem. Então, nós não podemos permitir que isso aconteça. Nós precisamos construir uma equipe de sucessores leais. Olha o que diz João 14, 12. João 14, 12. Diz assim: digo-lhes a verdade, Jesus falando aos seus discípulos, né? Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o meu Pai. Então ele disse: eu estou indo, mas vocês vão dar continuidade ao que eu comecei. Vocês vão fazer coisas maiores ainda. Olha que coisa linda, não é? Quando a gente vê isso acontecendo no ministério. Ele não depende de um líder. Não depende daquela pessoa, né? Aquele personagem, né? Aquela visão personalista. Não. Por quê? Porque somos um corpo. Quando há fidelidade, quando há unidade, verdadeira unidade, quando o corpo funciona, depende de um líder só. O cabeça, que é Cristo, que é Jesus. Então nós precisamos cultivar a cultura da fidelidade para que o ministério seja duradouro. E em sétimo e último lugar, por que nós devemos cultivar essa cultura de fidelidade? É para colher a nossa recompensa. A Bíblia promete recompensa tão somente aos que são fiéis. Quem não é fiel não receberá recompensa. Você vê do começo ao fim da Bíblia, Deus deixando isso muito claro. A recompensa é para os fiéis, não para os infiéis. Por isso que Jesus fala tanto, perseverem. O apóstolo Paulo, os apóstolos, sempre falaram isso, persevere até o fim. Não é apenas por um pouco de tempo. Não é começar bem. É começar bem, mas terminar bem. Talvez alguns não comecem muito bem, mas continuam, vão prosseguindo, vão perseverando e terminam muito bem. Então isso que conta mais para Deus é a fidelidade até o fim. A recompensa é para os fiéis. Somente os fiéis e leais é que serão abençoados. Olha o que diz Mateus 25, 21. Jesus falou isso numa das parábolas, né? Muito bem, servo bom e fiel. Eu acredito que todos nós aqui, todos, eu, você, todos nós, queremos ouvir essas palavras um dia. Chegando diante do Senhor dizendo, Deus vai dizer isso. Muito bem. Muito bem o quê?
Por que muito bem? Porque você fez muitas coisas? Porque você operou muitos milagres? Porque você falou bonito? Porque fez coisas que impressionaram as pessoas? Não. Muito bem, porque você é fiel. A fidelidade é que conta para Deus. Essa é a maior marca de um servo de Deus. A fidelidade. Você está entendendo essa palavra? Coisa tremenda isso. Então, os que permanecem, escute bem, os que permanecem nos tempos difíceis são diferentes daqueles que chegam quando tudo está bem. Já parou a pensar que tem pessoas que são assim? Nos tempos difíceis elas desaparecem. Nas crises elas desaparecem. Mas quando está tudo bem, elas aparecem. Ou elas reaparecem. Sabe que sinal é esse? Isso é um sinal de infidelidade. Veja, isso é muito importante. Então, os que permanecem são diferentes daqueles que só aparecem quando tudo está indo bem. Olha o que Jesus falou aos seus discípulos, aos seus 12, né? Ele disse que os seus 12 herdariam o reino. Ele justificou o motivo. O motivo era o quê? Eles foram leais a ele durante a parte mais difícil do seu ministério. Olha Lucas 22, 28 e 29. Olha o que Jesus diz. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. E eu lhes designo um reino, assim como o meu Pai o designou a mim. Olha o que ele está dizendo. Vocês foram fiéis nas horas boas e nas horas difíceis. Na hora da turbulência e na hora da tranquilidade. Na hora da tempestade e na hora da bonança. Por isso, está aqui, ó. Por isso, vocês vão receber o reino. Eles foram leais a Jesus durante a parte mais difícil do seu ministério. Então, quero dizer uma coisa, que é muito fácil ser fiel e ser leal quando as coisas vão bem. Está tudo indo de vento em popa, estamos na crista da onda, não é? Então, fica fácil, mas é na dificuldade. É nas horas difíceis, é nas turbulências que nós somos provados na nossa fidelidade. Com toda certeza, esse ano, o ano da fidelidade, foi de fato um ano de prova. Tem sido, né, até aqui. Porque nós declaramos isso, nós liberamos esse decreto. Quando liberamos um decreto, o ano da fidelidade, Deus nos colocou situações para que pudéssemos ser testados na nossa fidelidade. Isso serviu para a gente poder autoavaliar. Qual é a nota que eu daria para mim? Qual a nota que você daria para você quanto à sua fidelidade? Com base em tudo que você tem experimentado durante esse ano, o ano da fidelidade. Quantas situações difíceis todos nós passamos, né? Individualmente, na questão familiar, questão também profissional por conta da pandemia, as situações internas da igreja, da família. Como você passou por tudo isso? Você passou ou não passou? Nós todos estamos sendo provados. A prova é para a gente se fortalecer e ser capacitado para algo muito maior que Deus quer fazer em nossa vida e através de nós. Veja, a lealdade é mais apreciada nos momentos difíceis. Escute, de novo, quero repetir isso. Lealdade é mais apreciada nos momentos difíceis. Nos momentos bons, todos parecem leais. Os que permanecem fiéis à sua igreja, sabe? À sua comunidade local, não é? Aos seus líderes, não é? Os pastores. Sabe? Mesmo quando eles podem cometer algum erro, porque todos são imperfeitos. Essas pessoas, sabe? Elas são diferentes. A Bíblia diz, é por causa disso que elas têm uma recompensa. Aqueles que permanecem nesses momentos bons e nos momentos ruins. Mas ela é mais apreciada nos momentos difíceis.
Quero deixar uma palavra agora para o seu coração. Que nota você daria? Fazendo uma autoavaliação. Quanto à sua fidelidade. Como você poderia se autoavaliar em relação a isso? Nós não podemos admitir, não podemos conceber, não podemos, de fato, sequer admitir poder ser uma família, uma comunidade, sem andar em fidelidade. Mas parece que nos dias atuais a gente acabou admitindo essa possibilidade, achando que não tem nada a ver, que está tudo certo, eu posso caminhar desse jeito, sem problema nenhum. E só que eu quero dizer, querido, que isso não dá certo. Não dá certo. Nós precisamos ter, de fato, um mesmo coração. Um só coração e alma. Um só pensamento. Um só desejo. Um só alvo. Um só propósito. Nós temos que, de fato, nos amar. Mas amar mesmo, de paixão. Eu digo algo assim, ó, muito claro. Se a gente não se amar, eu falo assim, ó, se a gente não morrer de amores um pelo outro, não podemos andar juntos. Eu quero falar quase todas as letras mesmo. É morrer de amores mesmo. Unidade mesmo, de verdade. Ah, mas eu não estou nesse nível. Então, a gente pode buscar isso de Deus. Dizer, Deus, eu quero viver esse nível, porque é exatamente para isso que Ele nos chamou. Essa unidade. Eu amo a minha comunidade. Eu amo a minha família. Eu não vou permitir, eu não vou admitir que pessoas falem mal da minha família. Eu não vou permitir, jamais. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Você está numa empresa, né? Eu trabalhei numa empresa no passado. Eu lembro que, enquanto eu trabalhei lá, se alguém falasse mal daquela empresa. Não, era a empresa que eu trabalhava, era a melhor empresa da cidade. Eu vestia camisa, não é? Porque era o lugar onde eu trabalhava. Não é? Veja, eu não sei, né? Talvez nem todos pensem assim, mas para mim isso era tão claro. Eu vou defender a empresa onde eu trabalho. Eu penso que é o normal, né? Alguém vai lá e veste a camisa. Até eu quero dizer, se você está trabalhando numa empresa e você está descontente e está ali participando de murmuração, sai fora logo. Imediatamente você está pecando. Porque isso é infidelidade. Você está trazendo problemas, você está trazendo confusão no ambiente de trabalho. Não faça isso. Não faça. Se você pedir a conta e sair fora, você não peca. Agora, se você está lá, não é? Você assinou um contrato de trabalho, você faz parte daquela equipe, mas você está lá descontente, murmurando, falando mal, saia imediatamente, não peque mais. Peça perdão a Deus por isso. Peça perdão ao seu patrão e saia fora. Queridos, muito mais na igreja. Muito mais. Você faz parte de uma família, a família de Deus, a família espiritual, onde Deus colocou você lá. Jamais admita que alguém fale alguma coisa que deprecie a sua família, nem alguém, e muito menos você. Então, essa deve ser a nossa postura, a minha postura. Eu estou nessa comunidade por causa da fidelidade que eu tenho a ela. Aos meus irmãos. Sou fiel aos meus irmãos, sou leal às minhas amizades, sou leal aos meus irmãos. Jamais vou admitir que alguém fira, que alguém, de alguma maneira, deprecie, diminua, denigra a imagem de qualquer um dos meus irmãos. Então, meus queridos, eu quero fazer uma oração agora, para a gente terminar, né? Espero, então, que você tenha, talvez se você não tenha anotado, você depois pode fazer isso, né? Porque a fidelidade é importante. É a principal qualificação de todo servo. 2, para lutar contra as forças internas. 3, para o amor de Deus encher a igreja.
4, para ter uma equipe de êxito. 5, para que não haja divisão. 6, para que o ministério seja duradouro. E 7, para colher a nossa plena recompensa. Pai, eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor nos ajude, Senhor, a andar em fidelidade. Senhor, nós não podemos admitir que como cristãos, como filhos de Deus, como servos teus, haja entre nós infidelidade e deslealdade. Eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor coloque a tua mão e limpe mesmo o ambiente. Haja mesmo uma purificação. Perfeitos nós não seremos. Eu nunca fui, nunca serei perfeito. Pelo contrário, tenho falado isso, confessado isso publicamente. Sou um pecador. Tenho muitos defeitos. Mas uma coisa, Senhor, eu peço por mim e pelos meus irmãos, que haja entre nós integridade, verdade, sinceridade, lealdade e fidelidade. Eu sei que se a gente tiver isso, todas as outras coisas vão se resolver. Todo o resto nós vamos dar conta. Eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor permita, ó Deus, que sejamos uma família formada de membros fiéis, leais, verdadeiros, íntegros de coração. Que não haja entre nós, Senhor, hipocrisia, máscaras. Ó Deus, se tem, Senhor, que essas máscaras caiam. E se tiver alguém que não esteja disposto a fazer cair a máscara, que não fique entre nós. Que não esteja entre nós, Senhor. Para que essa família seja uma família que de fato glorifique ao Senhor. E vivamos verdadeiramente o amor e a unidade, para que as pessoas sejam atraídas a Jesus. Que assim seja, eu abençoo a tua igreja, abençoo cada pessoa que ouviu essa palavra. Senhor, completa em cada um de nós a obra que o Senhor começou. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém? Que Deus abençoe a sua vida muito, em nome de Jesus. Fique na paz.